Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Liderança com Propósito. É uma satisfação ter você aqui conosco. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas publicações e divulgue para quem você quiser. Hoje nós vamos falar de um tema bem importante. Para isso nós temos aqui conosco no nosso canal o nosso psicanalista clínico e também professor de língua portuguesa, Zaqueu Lopes. Zaqueu, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Hoje nós vamos falar, Zaqueu, qual é a responsabilidade dos pais e do professor na sala de aula. Ok, uma pergunta muito boa, muito interessante. A responsabilidade dos pais, eu acredito que é, primeira coisa, acreditar no ensino. Certo. O pai precisa de acreditar no ensino, precisa de acreditar que vai construir o futuro do seu filho. Eu costumo dizer que nas reuniões de pais que a gente faz na escola, que o pai está ali confiando a vida do seu filho nas nossas mãos, a vida acadêmica, o conhecimento do seu filho nas nossas mãos, e ele está nos entregando o bem mais precioso que ele tem. É o maior investimento da vida de um pai é o seu filho, né? Porque ele é que vai dar continuidade. Então, é extremamente importante que o pai acredite. Então, a responsabilidade dele é acreditar, acompanhar e fornecer o suficiente para que o seu filho tenha ferramentas para que possa se desenvolver. Dentro da educação, dentro do ensino, dentro do conhecimento. E a responsabilidade do professor é extremamente importante que o professor transmita esse conhecimento. É claro que hoje o professor não é apenas mais um transmissor de conhecimento. Certo. O professor, ele vai fazer uma troca de conhecimento com os seus alunos, né? O aluno que chega, independente da idade do aluno, ele tem também a sua experiência. Ele está vindo de casa, ele está vindo com uma bagagem. Isso precisa de ser aproveitado pelo professor. O professor aproveita isso para si e para os demais colegas de classe, e ele amplia esse conhecimento também. Então, é uma troca de informações, né? Então, o professor tem esse papel fundamental de levar o conhecimento didático, né, para o seu aluno. O aluno não vai chegar lá, no meu caso, a língua portuguesa, o aluno não vai chegar sabendo a conjugação verbal, ele não vai chegar sabendo o complemento nominal, ele não vai chegar sabendo o predicado. Então, isso o professor vai transmitir para ele. Certo. A outra parte, ele vai pegar esse conhecimento da própria fala, muitas vezes, e vai ampliar esse conhecimento para o aluno. Zaqueu, pela sua fala, eu estou pensando o seguinte: é possível que o aluno ele aprenda com você, que é um professor de língua portuguesa, a forma correta? E aí nós abrimos aspas aqui para essa pergunta. E em casa, com os pais, ele corrige a forma correta e a pronúncia sugere um problema por questão de valores? Sim, sim. É algo muito interessante que isso acontece. Uma das coisas que eu ensino em sala é o seguinte: o aluno vai falar de acordo com o público que vai ouvi-lo. Então, por exemplo, ele vai, em casa, aplicar. O primeiro lugar que normalmente a criança acaba aplicando o seu conhecimento é em casa mesmo, né? Então, ele vai chegar, vai falar da maneira correta, os pais vão observar essa mudança de comportamento e de fala, porque a educação está surtindo efeito. Agora, eu ensino para o aluno a maneira correta, mas explico para ele que com os amigos, ele pode manter a sua fala sem o menor problema, a sua fala ali do cotidiano, né? Não tem problema ele falar usando, por exemplo, a sua linguagem coloquial. Qual que é o problema nisso? Nenhum. Desde que ele tenha consciência que há uma maneira adequada de se falar, né? Então, por exemplo, ele vai dizer que enquanto ele está conversando com a avó, se a avó é uma pessoa de mais idade, ele pode falar com ela assim: nós vamos, né? Mas, ao conversar com os pais, ele sabe adequadamente usar a sua língua e conjugar o verbo adequadamente. Nós vamos, né? E eu
a todo tempo recebo lá solicitação dos alunos dizendo assim, professor, nós pode, fessor, né? Eles já começam com fessor. Fessor, nós pode descer? Aí eu respondo, oi? E ele já entendeu que ele falou errado, né? Professor, nós podemos descer? Aí eu dou a resposta. Perfeito. Porque ali é um ambiente acadêmico e é necessário que o aluno fale adequadamente, né? Então tem essa situação ali que ele vai entender e vai identificar onde e quando usar a linguagem coloquial e usar a linguagem formal, a linguagem padrão. Perfeito. Muito obrigado por essa resposta. Está aqui o nosso psicanalista e professor de língua portuguesa, Zaqueu Lopes. Zaqueu, é detectável? A pergunta que eu lhe fiz é sobre a responsabilidade dos pais e dos professores, Sim. ok? Dentro de sala de aula, no dia a dia, é possível detectar quando a responsabilidade de casa ela não está sendo cumprida? Ou seja, nós queremos saber, ou eu quero saber, se o aluno que chega na sala de aula, ele dá sinais de que algo está falhando em casa, por exemplo. Muitos sinais, muitos sinais. Como psicanalista, perfeito, eu aprendi, nós aprendemos, a gente tem a habilidade de ler esses sinais, né? Então, além de professor, eu consigo verificar algumas questões que muitas vezes estão deficientes na vida do aluno. Fora, às vezes o aluno está sendo, de alguma maneira, ele não está sendo assessorado adequadamente pelos pais, muita coisa está sendo violada na conduta ali com os pais, a gente precisa de trazer, de consertar ali aquela conduta. Às vezes coisas simples, como deixar de fazer uma atividade de casa, para casa, deixar de fazer mal feito, fazer pela metade, ou inventar desculpas porque está chegando atrasado. Às vezes o aluno chega e dorme na sala de aula. Então todas essas coisas têm um recado. Por trás tem um recado que precisa de ser lido. Tem uma mensagem sendo transmitida que precisa de ser decifrada, muitas vezes por nós, professores, em sala de aula. Às vezes o aluno chega irritadiço, às vezes o aluno chega angustiado, com crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, com automutilação, se cortando. Então, tudo isso são mensagens, às vezes, Danilo, nós descobrimos que o aluno está se automutilando. Às vezes o pai não sabe, a mãe não sabe. Uau. Assusta quando a gente chama, porque todos esses sinais que eu estou te pontuando aqui, perfeito, a escola chama o pai para conversar, chama a mãe para conversar, chama o responsável para conversar. E muitas vezes é surpresa para os pais. Então, daí a importância da escola e a responsabilidade da qual você falou. A nossa responsabilidade ela é muito mais ampla do que apenas, ela vai muito além de ensinar o beabá. Nossa, excelente, excelente, Zaqueu Lopes. Enquanto o senhor falava, é algo assim muito, muito importante a forma no que o senhor coloca esses pontos, lembrando que nós estamos aqui com o nosso psicanalista clínico e professor de língua portuguesa, Zaqueu Lopes. Me fez lembrar, enquanto o senhor falava, que tem uma frase que diz que a forma no qual você faz uma coisa é a mesma que você faz todas as outras. Então, quando o senhor disse que os sintomas ou sinais que o aluno ele dá em sala de aula, me remeteu a essa frase. Então, se ele não faz a tarefa de casa, se ele é insubmisso, se ele é indisciplinado, todas essas características, nós podemos considerar que a vida dele é assim? É um reflexo. É um reflexo. É um reflexo. O aluno... E tem uma outra máxima aí perigosíssima, viu? Que, vamos dizer assim, é muito repetida nos corredores da escola, que é o aluno é o reflexo dos pais. Olha! Então, o que o pai e a mãe é com ele em casa, ele é na escola. Então, se você tem um aluno irritadiço, se você tem um aluno irresponsável, se você tem um aluno agressivo,
Normalmente ele está sofrendo algum tipo de agressão em casa. Normalmente esse aluno está tendo algum tipo de conduta em casa que vai refletir dentro da sala de aula, que vai refletir com os colegas. Há aluno, por exemplo, que agride o outro. Perfeito. Né? Aí, quando você vai chamar o responsável para conversar, chega o responsável completamente agressivo também. Uau! Aí você fala, então agora você eu entendi a origem. Por que esse aluno é agressivo. Perfeito. O aluno, muitas vezes, ele chega cheio de razão. Sim. Né? Por exemplo, não fez uma atividade, entrega mal feita ou nem entrega, sim, e quer ganhar os créditos daquela atividade. Aí você convida os pais para vir à escola para explicar a situação e muitas vezes esse responsável chega na escola exigindo que os créditos sejam dados para o filho sem ele ter concluído a atividade. Uau. Aí você começa a entender. Então não começou na atitude do aluno, começou com o que os pais falaram em casa. Olha, você tem direito. Exatamente, começou em casa. Excelente. Então é uma cadeia, né? Sim. É uma cadeia. Se me permite citar aquele ditado aqui em Minas Gerais que é que o cavaco não cai longe do toco. Olha! É uma verdade. Essa é nova para mim. Se você conhece esse ditado, dá sua opinião aqui embaixo. Então, se o aluno tem um comportamento, é claro que há as exceções, mas normalmente o aluno repete muito o que o pai ou a mãe realizam e fazem em casa. Perfeito. Nossos convidados aqui é o Lopes, psicanalista e também professor de língua portuguesa. Você que é pai, que é mãe, ou que é professor, que é mestre, que ensina e está assistindo aqui essa nossa entrevista, dê a sua opinião sobre esse tema aqui embaixo. Escreve aqui, deixe-nos saber o que você pensa a respeito disso. E se você quiser continuação desse episódio, dê também a sua opinião. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Te vejo até o próximo episódio.